Bem, olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mini voleibol. O que é esse mini voleibol? A ideia é de um jogo adaptado. Então o vôlei é considerado uma modalidade esportiva, tá certo? Um esporte, e o mini vôlei ele é a espécie de um voleibol adaptado, de um jogo adaptado, tá certo? Vôlei, modalidade esportiva, esporte, mini voleibol é um jogo. A gente vai falar um pouquinho dele nessa aula. Tranquilo? Beleza. Antes de falar do mini vôlei, vamos caracterizar um pouquinho o vôlei. Então, o que é o vôlei? O vôlei é o jogo que é disputado entre duas equipes, então cada equipe tem 6 atletas, tá certo? Ele é disputado numa quadra retangular, tá? Numa retangular formada por 2 quadrados, tá bom? Ele é separado por uma rede, então o voleibol é um esporte de rede, não é um esporte de contato, então você não precisa adentrar a quadra do seu adversário para marcar o ponto, diferente de um basquete, de um handball, de um futebol, de um futsal, tá certo? Cada equipe ela pode dar 3 toques na bola, tá certo? Isso não inclui bloqueio. Se numa situação a equipe realizar o bloqueio, a bola passar ainda para sua quadra, a equipe ainda tem 3 toques. Então no voleibol o bloqueio não é contabilizado, ele é considerado toque, mas não é contabilizado como um dos 3 toques da equipe, tá certo? O atleta não é permitido toques consecutivos. Então o atleta desses 3 toques da equipe, o atleta pode dar 2? Pode, desde que eu sou um atleta, eu dei um toque na bola, meu parceiro deu um outro toque e eu dei outro toque na bola. Passei a bola para o outro lado, segue-se o jogo. O que não pode é toques seguidos, tá certo? Os toques eles têm que ser de característica instantânea, então tem que ser rápido o contato com a bola, então você não pode nem reter a bola por muito tempo e nem lançá-la, tá certo? Toda disputa de bola no voleibol, toda disputa de jogo, ela é chamada de rally. Esse rally ele vai do momento que a equipe coloca a bola em jogo por meio do saque até que uma falta, uma infração das regras ou uma penalização seja realizada, tá certo? Todo esse momento em que a bola está em jogo é chamado de rally. O jogo é disputado em 5 sets, tá certo? Então, também diferente de outras modalidades, o vôlei não é baseado no tempo, e sim é baseado na pontuação. Com essa pontuação você ganha um set, e baseado no número de sets que você ganhou, você ganha uma partida. Então, num jogo de 5 sets, a equipe ganhar 3 sets primeiro é considerada vencedora da partida. Cada set tem 25 pontos, tá? Para você, principalmente do primeiro ao quarto. O quinto set é o set chamado de tie break, ele só tem 15 pontos. E para vencer um set, uma equipe tem que fazer os 25 pontos ou, tá certo? Ter uma diferença mínima ali do adversário de 2 pontos. Numa situação em que a sua equipe tem 24, a outra equipe tem 20, você fez o 25, atingiu 25, acabou-se o set, porque você atingiu os 2 objetivos, que era o quê? Fazer 25 pontos e ter a diferença mínima de 2 pontos. Numa situação em que está 24-24, uma equipe fez 25, ela atingiu os 25 pontos, mas o outro objetivo ela não teve, de ter a diferença mínima de 2 pontos. O que acontece? Segue-se o jogo até o momento em que uma equipe abrir 2 pontos de vantagem. Eu já vi jogos que ficou ali 38-36, 40-38, então alguns jogos muito disputados vão até pontuações elevadas, tá certo? A mesma regra é aplicada no tie-break, mas o limite ali é 15 pontos, tá certo? Vencedor de uma partida é quem ganha 3 sets, e lembrando ali que o quinto set tie-break com 15 pontos, tá ok? Então vamos lá. Acontece, por muito tempo houve alguns problemas com relação ao ensino das modalidades esportivas, principalmente para criança. Um exemplo, tá? Então a gente tinha estruturas muito desapropriadas para a idade, os campos ali enormes, implementos a ser usados. Então foi tempo em que a própria raquete era praticamente maior do que a criança. Então olha a altura da rede de voleibol. Imagine um menino, tá certo? Numa rede de 2,43 no vôlei e numa quadra que tem 18 metros por 9. Então imagina se, principalmente ali naquele campo de futebol, imagina colocar o futebol jogado de 11 contra 11. 11 crianças de 8 anos num campo daquele tamanho, tá certo? Então, o quanto seria desmotivante para um atleta de basquete que está começando ali 8, 9 anos, pegar uma bola daquelas oficial e tentar lançar num aro que tem 3 metros e 3 de altura. Então, tudo isso que acontecia levava a um alto número de lesões. Então, é óbvio que a estrutura da criança não está apropriada para aquela bola de futebol, para aquela bola de vôlei, então poderiam ocasionar algumas lesões. Ocorria uma desmotivação muito grande com a prática. Então, você imagina,
naquela tabela de basquete ali, eu sou uma criança de 8, 9 anos que estou começando a treinar. Eu lancei 3 vezes e eu não acertei, a bola não chegou nem perto. Qual é a chance de eu querer voltar num outro treino? Tá certo? E tudo isso levava a um abandono precoce do esporte. Tá certo? Aí o que aconteceu? Por muito tempo o pessoal pensou ali, principalmente a partir da década de 70, de 80, tá? Hoje em dia muito mais aceito, começou-se a pensar em algumas adaptações que poderiam ser feitas para que tudo aquilo que a gente viu atrás não ocorresse. Então daí começaram a surgir principalmente os jogos em campo reduzido. Então você tinha lá um campo de futebol, reduzia-se o campo de futebol. Hoje em dia ele é muito utilizado até em treinamentos de profissional, tá certo? Então, jogos em campo reduzido, a adaptação principalmente dos materiais esportivos, então a raquete lá, mais apropriada à criança, então normalmente se você vai uma raquete de iniciação ao tênis, a cabeça da raquete é um pouco maior para facilitar o contato da raquete com a bolinha, então tem a tabela de basquete que já é abaixado no nível mais adequado das crianças, tem uma bola menorzinha ali, bola infantil, bola mirim, tá certo? E também começa a aparecer os minis. Tá? O que são minis? Mini basquete, mini handball, então jogos mais reduzidos e com isso aparece também um mini voleibol, tá certo? Esse mini voleibol. Tá? O mini voleibol ele é um método que foi criado por os próprios profissionais da educação física, tá certo? De vários países que se uniram ali num congresso na Suécia no ano de 1975, tomando como referência as próprias experiências dele. Então, o que eles tinham? Provavelmente eles compartilhavam as suas próprias experiências e baseado nesse compartilhamento de experiência eles chegavam numa ideia de que se reduzisse esse jogo, a ideia do mini voleibol seria muito mais interessante, tá, na aquisição das habilidades das crianças, tá certo? Então, naquela época criava-se a ideia de um método que pudesse na maior parte de suas ações, utilizar os pequenos jogos como fator de motivação e transferência positiva, onde as crianças aproveitavam experiências anteriores para a aquisição de novas habilidades. A ideia é do ensino por meio do jogo, tá certo? Então, quando você traz ela num campo reduzido, você consegue deixar essa criança jogar, ela se motiva muito mais, tá certo? Então a ideia é de querer aprender sempre mais e com isso você consegue ensinar as novas habilidades partindo do que a criança já sabe. Você consegue inserir novas habilidades no esporte partindo do que ela já sabe, tá certo? Olha lá. A questão ao se tratar a iniciação do voleibol está no fato de possuir alguns pontos negativos, ou seja, a rapidez da execução do gesto técnico, aliado à impossibilidade de manter a bola por alguns segundos em poder, como acontece em outras modalidades esportivas, e dificulta o aprendizado dos fundamentos do jogo. Então, o vôlei ele tem uma característica muito peculiar, ou seja, a bola tem que estar em movimento, tá certo? Ela tem que estar no alto. Então, a partir do momento que a bola tocou no chão, acabou. Tem outra disputa, mas aquela disputa você não consegue mais voltar atrás. Então, e outra coisa é que o toque no vôlei ele é muito instantâneo. Você tem que tocar você não pode reter a bola por muito tempo, tá certo? Ou por algum tempo. O toque ele tem que ser imediato. Tocou na bola e esse toque imediato, mais a impossibilidade de deixar essa bola cair, ela tem que ser mantida em jogo, criava uma dificuldade muito maior, tá certo? Adaptando-se esse vôlei, você consegue em alguns momentos, tá certo? Adaptar isso, tá certo? Você consegue colocar e você consegue fazer com que as crianças consigam deixar essa bola mais tempo em vôlei, perdão, em jogo, mais tempo no ar, e isso cria a motivação. Tá? Por se tratar de um jogo adaptado e não uma modalidade esportiva, as regras podem variar de um lugar para outro. Então o que acontece? Quando você tem um esporte, essas regras elas são regidas por uma confederação, por uma federação, e todas as pessoas que praticam aquele esporte no mundo, seja um campeonato de vôlei que ocorre na China, nos Estados Unidos, Brasil, qualquer país do mundo, tá certo? Essas regras vão ser as mesmas. Já o mini voleibol, ele é um jogo adaptado, ou seja, a partir do momento que você tem um jogo, tá? Bola queimada, por exemplo, bola queimada é um jogo. Se eu for na nossa turma e sentar, cada um pode jogar a bola queimada de uma maneira diferente. O mini voleibol é da mesma maneira. Então o que acontece? As regras elas são mais regionalizadas de acordo com o que cada um pretende, tá certo? O que acontece? O projeto Viva Vôlei é um projeto da Confederação Brasileira de Voleibol e ele tem nós
nós, o Colégio Militar, eu, professor Fábio, eu utilizo essa adaptação das regras da Confederação Brasileira de Voleibol, tá certo? Do projeto Viva Vôlei. Então, atualmente, existem muitas variações nas regras do minivôlei nos diferentes países. Elas ocorrem de acordo com as tradições, condições e experiências locais, além de constituição do povo e da idade das crianças. É óbvio, se você trabalha, se você tem um grupo de crianças de 7, de 8, de 9, de 10, pode se alterar de alguma maneira, e aonde você está no mundo também pode fazer com que você tenha essa alteração. A Confederação Brasileira de Voleibol é o órgão que coordena e organiza o voleibol no Brasil e descreve em seu site as regras que utilizam para um dos seus projetos, intitulado Projeto Viva Vôlei. Lá no site da Confederação Brasileira você tem acesso às regras, tá, que permeiam a prática do mini voleibol dentro do projeto Viva Vôlei. Eu achei interessante e eu acabo adaptando para o nosso colégio. Ainda assim, a gente tem algumas alterações nessa ideia, tá? O projeto é para iniciação de criança ali de 7 a 14 anos, a 13 anos. Eu utilizo o vôlei adaptado, o mini voleibol, seja do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, sem problema algum, tá certo? Eu acredito que quando você tem um espaço reduzido, você toca mais na bola, tocando mais na bola, consequentemente você aprende mais, tá certo? Então eu utilizo muito o jogo em campo reduzido. O mini voleibol é uma variação ou adaptação do voleibol para crianças de 7 a 14 anos, tá certo? Quais são as características do jogo? O mini voleibol é um jogo entre equipes de 4 jogadores que se revezam no saque com o rodízio a cada vantagem. Então, o rodízio ocorre exatamente como no vôlei, a marcação do ponto ocorre exatamente como no vôlei, o set tem 25 pontos exatamente como no vôlei, só que a diferença é que você tem menos sets, tá certo? Você tem um espaço menor para proteger. Então, a ideia do mini vôlei vem para o quê? Você colocar muita gente praticando ao mesmo tempo. Então, por que tem 4 atletas em cada equipe? 4 atletas, você tem 3 em quadra e 1 fora. Toda vez que a equipe realiza um rodízio, esse jogador que está fora entra e um jogador sai. Então ocorre essa troca o tempo todo. Então, consequentemente, você consegue colocar muito mais pessoas jogando do que se você for colocar só ali ou 6 em quadra, tá certo? Como numa partida de vôlei normal. É um jogo coletivo, tá, entre 2 equipes, num campo reduzido que mede 12 de comprimento por 5 de largura, ou seja, tem um retângulo de 6 por 5 cada metade da quadra. Lá no Colégio Militar, uma das adaptações que a gente faz é essa. Então a gente trabalha numa quadra de 6 por 4,5. Por que 4,5? Porque a gente tem uma rede só, então, e essa rede a gente coloca uma antena no meio e divide em 2 quadras. Então a gente tem 2 quadras de mini vôlei, tá certo? O que o pessoal propõe é que numa quadra, aí nesse desenho de baixo, ó, você tem uma quadra deitada. De uma quadra deitada, a gente tem 3 quadras de mini voleibol, tá certo? Então, numa quadra deitada de vôlei, você consegue atingir 12 atletas, tá certo? E nessas quadras de voleibol, você põe aí 3 vezes 8, você consegue o dobro de atletas participando, tá, se mexendo ao longo da aula, tá certo? A quadra é dividida por uma rede com uma altura que varia ali de 2 metros a 2,10 metros, é óbvio, você pode adaptar para a sua realidade, tá certo? E é um jogo com bola especialmente confeccionada para tal. É uma bola que tem uma circunferência um pouco menor, mas ela é mais leve também, tá certo? Ela arde menos o braço das crianças. Você vai trabalhar aí com crianças de 6, 7 anos e pega uma bola oficial, tá certo? Toda vez que ela tocar na bola, já que não é um movimento constante que elas têm principalmente na educação física, que vai tocar aqui no antebraço, vai arder muito, tá certo? A desmotivação vai ser grande. O objetivo do jogo, então, o objetivo é que cada equipe envie a bola regularmente por cima da rede para a quadra oposta, exatamente como ocorre no voleibol, tá? Com direito de tocar a bola por 3 vezes, então cada equipe pode tocar por 3 vezes, um atleta não pode tocar 2 vezes consecutivamente, exatamente como no vôlei, cuidando para que a bola não caia no solo da sua própria quadra, exatamente como no vôlei, tá certo? Então, o que acontece? Se adapta a algumas situações, principalmente no que diz respeito à estrutura do jogo, estrutura e implementos, coloca-se praticamente as regras do vôlei e você tem esse jogo adaptado que facilita o aprendizado. Tanto no voleibol como no voleibol, uma sequência de jogadas iniciadas pelo saque denomina-se rally, que é o tempo em que a bola permanece em jogo. Então, o que é o rally? Coloquei a bola em jogo por meio do saque. Enquanto essa bola estiver em disputa, denomina-se rally. Tranquilo? Como é que o sistema de pontos por rally? Então, como é que ocorre a marcação de pontos? Os jogos se desenvolvem em 2 sets de 25 pontos, cada um, na forma de tie-break. Tá certo? O que é o tie-break? Tudo é ponto. Ocorreu uma falta, ponto da equipe adversária. Tá? Isso é o sistema de marcação tie-break.
no caso, sem vantagem. Cada ponto é conquistado a partir do saque até o primeiro erro de uma das equipes. Então, 2 sets. Ganha um set a equipe que primeiro atingir 25 pontos, com a diferença mínima de 2 pontos em relação a outra equipe. Então você tem duas situações para você vencer um set. Atingir 25 pontos. Beleza. Com 25 pontos você pode vencer um set? Pode. Qual a segunda situação? Tem que ter uma diferença mínima para o adversário. Ah, tá 25 a 20. Beleza, acabou o set, sua equipe ganhou esse set, vai para o próximo. Ah, atingi 25. Ah, não, mas a outra equipe tem 24. Então eu atingi a pontuação, mas não atingi a segundo critério, que é a diferença mínima de 2 pontos. Continua-se o jogo até que uma equipe obtenha essa diferença de 2 pontos, tá certo? O resultado do jogo é dado pela conquista de 2 sets. Em caso de empate, organiza-se um terceiro set, denominado... Sempre o set de desempate é chamado de tie-break, tá certo? De 15 pontos, prevalecendo a diferença mínima de 2 pontos para se ganhar o set. A mesma coisa, só que agora a pontuação máxima é 15, no caso, atingiu os critérios 15 pontos e diferença mínima de 2 pontos. Sobre o mini voleibol é isso, tá? Ótima semana para vocês e nos vemos nos próximos conteúdos. Grande abraço e até!